Olá, prezados pais, sejam muito bem-vindos. O nosso objetivo hoje aqui é apresentarmos a vocês o programa bilíngue do Colégio Notre Dame. O programa bilíngue, ele pretende ser uma oportunidade para que o aluno comece a desenvolver, de uma forma mais intensa, o aprendizado do idioma inglês no nosso colégio. Além do programa do regular, em que o aluno já tem uma carga horária bastante significativa, no decorrer aí de toda a etapa em que o programa bilíngue é aplicado, o aluno tem então a oportunidade de complementar a sua carga horária, com uma aprendizagem mais aprofundada e mais intensa do idioma e no formato que o programa bilíngue se propõe a ser, que é um formato que não é simplesmente um momento de aprofundar estudos naturais do idioma, mas sim um momento em que o aluno passa a ter um contato diferente com o idioma, ele passa a ser um usuário, de fato, do idioma. E todo o programa ele está planejado e montado para que a aprendizagem seja o mais natural possível, de modo que ele aprenda o idioma mais ou menos como nós, falantes de português, aprendemos a nossa língua materna. Sejam, portanto, muitíssimo bem-vindos para esse momento. Nós teremos aqui a presença da coordenadora pedagógica, Adriana Siglioni, que fará a apresentação detalhada do programa e, ao final, será possível também fazer o esclarecimento de dúvidas que surgirem no decorrer da exposição. Muitíssimo obrigado e sejam muito bem-vindos para esse momento. Olá, sejam todos muito bem-vindos à apresentação do programa bilíngue do Ensino Fundamental 1, primeiro ao quinto ano, para 2025. Antes da gente começar a apresentação propriamente dita, vamos fazer uma pequena reflexão aqui com algumas palavras do nosso fundador da Congregação de Santa Cruz, o Padre Morrot, que ele disse isso lá em 1856, na época da Revolução Francesa. Nossos alunos estão destinados a viver no negócio e problemas do mundo. Portanto, não deveriam ser formados para viver um tipo de vida que terão que abandonar após deixarem nossa instituição. Eles deveriam ser educados de tal modo a poderem ser, em todos os lugares, o que eles eram na escola. E essa é uma grande filosofia que nós seguimos aqui no nosso colégio. Seja nos currículos regulares, como também nos currículos internacionais. Os alunos são preparados para desenvolverem habilidades tanto acadêmicas como de formação humana, para que depois possam continuar a sua vida fora da escola, no mundo, procurando sempre fazer o melhor. Hoje, dia 25 de setembro, nós estamos fazendo o lançamento dessa apresentação do currículo bilíngue. E até às 20h30, vocês podem enviar suas dúvidas nos comentários que nós vamos responder em tempo real. Após esse horário, fiquem à vontade de nos mandar por WhatsApp as suas dúvidas, outras informações que queiram. Então, vamos iniciar falando do ensino bilíngue. De uma forma geral, o ensino bilíngue é algo que amplia horizontes das crianças que aprendem, enriquece culturalmente e multiplica oportunidades. Então, o ensino bilíngue, hoje em dia, ele está cada vez mais difundido aqui no Brasil, e os estudos têm mostrado isso, que dos maiores benefícios, e que nós vemos aqui também nos nossos currículos internacionais, é multiplicar as oportunidades dos alunos. Quando a gente fala aí ao término do terceiro ano do ensino médio, do high school, a gente percebe que os alunos que trilharam os currículos internacionais, eles têm aí oportunidades de escolher se querem estudar fora do país, se querem estudar aqui dentro, em universidades de ponta, onde querem trabalhar. Então, essa é a dimensão do ensino bilíngue. Existem também benefícios cognitivos, que ao longo da vida, muitas aprendizagens vão sendo potencializadas. Então, o aluno bilíngue, o sujeito bilíngue, ele é alguém com mais capacidade de manter a concentração e inibir atividades distratoras.
É algo que acontece dentro do cérebro. Então, quem tem o cérebro bilíngue tem mais capacidade de foco, de memória também, capacidade de armazenar e reter informações, né? Ao mesmo tempo em que realiza outras tarefas. A questão da flexibilidade, a capacidade de pensar de forma criativa, né, com imaginação, com flexibilidade para atender aí diversas demandas que acontecem ao mesmo tempo hoje. E também temos benefícios socioemocionais e culturais. Então, o sujeito bilíngue é alguém que vai adquirindo mais segurança no convívio com o outro. Por outro lado, também mais tolerância e mais respeito às diferenças, né? Nós formamos indivíduos multiculturais que acabam por ser mais abertos a novas possibilidades e diferentes visões de mundo. Os mais recentes estudos acadêmicos, né, nós temos visto muito isso, quanto mais novo o indivíduo, mais possibilidade ele tem de adquirir um idioma, né, com toda a fluência e com toda a facilidade. Isso devido à plasticidade cerebral, né, que a criança tem. Né? Há uma janela de aprendizagem que os estudiosos dizem, e isso permite que a criança acabe tendo um domínio praticamente nativo, né? Pleno da segunda língua. Então, isso é muito importante, começar cedo. É possível aprender depois, mais velho, como adolescente, como adulto? Sim, é possível, né? Nós temos vários casos, inclusive entre nós. Mas quanto mais cedo aprender, mais fácil é, né? E mais benefícios trará para essa criança. E uma outra dúvida que surge bastante é, nossa, mas ele não vai ficar sobrecarregado, porque, né, além de tudo que ele vai aprender, ele tem que aprender também outra língua, ou mesmo, será que ele não vai confundir o português com o inglês? Isso não vai dar problema depois na alfabetização desse aluno? Pelo contrário, né, os benefícios cognitivos são muitos, não existe essa sobrecarga, né? A criança vai entendendo e toda a parte dos neurônios que a criança tem, ele se desenvolve de forma a perceber, a identificar o que é uma língua e o que é a outra. Né? Há casos, inclusive, que o aluno fala um pouco em inglês e um pouco em português. Por quê? Porque o inglês fica tão natural que, ao escolher uma palavra para expressar determinada situação, né, o cérebro acaba escolhendo em língua inglesa. E mais para frente ele vai, é claro, separando o que é uma língua e o que é outra. Né? Então, não há esse risco, coisa que é bastante frequente aí, o questionamento. Tá bom? Aqui no Colégio Notre Dame, propriamente dito, como é que nós trabalhamos o currículo bilíngue no ensino fundamental 1? Então, nós trabalhamos com uma abordagem que é chamada de CLIL, que é Content and Language Integrated Learning. É uma sigla que significa o aprendizado do conteúdo e da língua simultaneamente. Ou seja, o aluno não vai estudar só a língua inglesa, não vai estudar a língua pela língua, mas nós vamos desenvolver junto o ensino de conteúdos, né, como a gente vai ver aqui a seguir. Trabalhamos também com essa metodologia STEAM. STEAM é uma outra sigla bastante usada hoje em dia, que significa 5 áreas do conhecimento integradas. As áreas de Science, Technology, Engineering, que é essa parte de Design, Art e Mathematics. Tá? Então, as 5 áreas do conhecimento integradas no desenvolvimento de projetos que nós chamamos de maker. São atividades em que o aluno põe a mão na massa, que o aluno faz projetos e desenvolve e testa, né? E nós trabalhamos assim. Ao longo da nossa apresentação, né, nós temos aí várias fotos, e essas fotos mostram bastante, né, diferentes alunos de diversas séries em diferentes atividades, como é o nosso trabalho aí nas aulas do bilíngue. Então, como vocês podem ver, eles fazem aí muitas atividades, né? A nossa grade curricular, especificamente, ela inclui language, que é inglês, é claro, o aluno vai estar trabalhando a língua inglesa, mas também conteúdos de science. Então, quando a gente fala lá
na abordagem CLIO, a gente privilegia basicamente o ensino de ciências da natureza, né, que os alunos vão fazer experimentos, né, testar hipóteses e tirar conclusões. Tá? Trabalhamos ainda com values, que são valores. Então, valores, temos um material específico para isso, né, toda a parte socioemocional, e também com tecnologia. Temos aí vários equipamentos que a gente trabalha, né, com os alunos também. Tá? Por isso, né, a nossa proposta aqui no Notre Dame é uma proposta diferenciada. Né? Muitas vezes a gente recebe também algumas perguntas como, mas qual a diferença do bilíngue do Notre Dame e de um curso de inglês? Né? Aqui a gente trabalha, então, essa abordagem, né, de conteúdos junto com a língua, não é a língua pela língua, e isso faz com que a aquisição da língua se dê de forma natural, né, e real, porque ele realmente está usando a língua para se comunicar. Temos aí, como vocês estão vendo até pelas fotos, muitas atividades lúdicas e envolventes, dinâmicas, que vão estimulando o aluno a explorar o idioma. Muitas vezes ele nem percebe que ele está usando o inglês como forma de comunicação, porque o foco dele é no conteúdo, né? Isso naturaliza a aprendizagem. E usamos aí de diversas estratégias para realmente despertar a curiosidade do aluno e estimular novas experiências. Aqui temos aí, né, um dia do pijama, né? A gente não faz noite, eles são pequenos ainda. Então, nós temos aí um dia em que eles vieram todos de pijama para simular uma noite, né? Trabalhando aí com o Lego Education, então também, né? O Lego sendo aplicado de uma forma totalmente educacional, tudo em inglês, né? E o tempo todo, através dessas atividades, o aluno vai sendo estimulado a se expressar na língua. O inglês é a ferramenta de comunicação, tanto entre eles nas atividades lúdicas, como no trabalho com conteúdos, como nos experimentos, né? E estar num ambiente de sala de aula, né, em que todos estão ali desenvolvendo a língua, isso vai oferecendo ao aluno segurança e confiança. O aluno passa a não ter medo de errar. Isso é muito importante. Quando existe uma cobrança em cima da língua, quando existe uma correção imediata, o aluno passa a ficar inibido, né? Muitas vezes, o aluno aqui, né, ele fala, ele se expressa, né, ele trabalha, ele fica bem com a língua, mas aí chega no carro, a mãe pergunta, o que você aprendeu hoje de inglês? E ele trava, ele não consegue falar exatamente o que ele aprendeu. Por quê? Porque ali já não é mais um ambiente natural, né? Então, assim, aqui ele vai tendo essa segurança, né, vai tendo esse estímulo de poder falar, ou aquela coisa que a gente faz, né, viaja e fala assim, ai, como fala tal coisa em inglês? Né? Isso às vezes trava a criança também, né? Ao passo que, quando a gente deixa naturalmente, o aluno vai usando a linguagem. Temos vários relatos de famílias que viajam para o exterior nas férias, né? E voltam e falam, nossa, sabe que ele falou bastante durante essa viagem? Eu nunca tinha visto ele falar assim, ele se expressar assim. E isso acontece porque a língua ela está sendo natural, né? Não existe aí um ambiente irreal, fantasioso para que ele use. Temos aqui alunos fazendo experimentos também, né, de ciências. Uma outra coisa que nós trabalhamos também são as celebrações da cultura, né, de países que falam a língua inglesa. Aqui, por exemplo, é o final do primeiro semestre, lá o 4th of July, que é o dia da independência americana. Então, também eles trabalham a cultura. Trabalhar a cultura está intimamente ligado a aprender uma língua, né? Então, tudo é poder vivenciar a língua como os nativos vivenciam. Tá? Temos também todo um trabalho estruturado com a rotina do aluno. Então, a rotina, né, do aluno, para essa faixa etária de Fundamental 1, ela é muito importante. Então, o aluno tem, assim, ele sabe, né, mais ou menos como a aula vai caminhar. Então, geralmente iniciamos a aula com uma roda de conversa em que os alunos sentam, a professora conversa, né, ouve os alunos, né, quais foram, né, as experiências deles no final de semana, por exemplo, se é aniversário de alguém, se é uma data comemorativa. Então, eles começam a aula ali.
tá? E temos durante as aulas, né, a contação de histórias, muitos jogos, músicas, né, músicas infantis tradicionais, teatro, né, essa parte de atuação, fantoches, o trabalho da linguagem corporal também é muito importante. Quando se está aprendendo uma língua, muitas vezes a gente não sabe, né, a criança não sabe como falar aquilo. Então, a linguagem corporal, né, essa mímica, tudo isso é bastante positiva. Como falei, trabalhamos em ciências, experimentos científicos, né? Claro que todos adaptados à faixa etária. E no bilíngue não tem tarefa de casa, né? Então, do 1º ao 5º ano, a gente não pede tarefa de casa. Todas as atividades são realizadas aqui, justamente para não sobrecarregar o aluno com mais atividades, além das que ele já tem aí, né, no regular diariamente. Temos aqui uma foto da celebração de St. Patrick's Day, que é o dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda, um dia que é celebrado hoje não só lá, mas nos Estados Unidos, Canadá, no Brasil, né? Então, os alunos aprendem aí como é essa celebração, né? Quais são os símbolos dessa celebração, tudo dentro da cultura. Aqui ao lado também, né, eles trabalhando aí a questão da Copa, a questão dos Jogos Olímpicos também, fazendo aí, né, um modelo, tá? Aqui, mais uma foto bem bonita da celebração de 4 de julho com os alunos, né? Então, todos aí celebrando. E importante falar também sobre o nosso ensino bilíngue é que ele é independente do currículo de inglês do regular. Então, o bilíngue, ele não é reforço do regular, né? Ele tem um currículo totalmente independente. A forma de trabalho, né, de ensino de inglês, do trabalho com a língua inglesa no bilíngue, ela é diferenciada, como nós vimos aqui, através do ensino de conteúdos, né, de uma forma natural, com atividades mais lúdicas. Então, assim, nós não temos, né, essa responsabilidade de seguir o regular. É claro que um aluno que ao longo do tempo vai fazendo o bilíngue, ele é um aluno que vai se apropriar melhor da língua inglesa e passa também a ir bem, né, no inglês do regular. Mas não é algo que esteja, né, comprometido de caminhar ao mesmo tempo, tá? Trabalhamos com materiais didáticos, então temos livros aí de editoras internacionais como Cambridge e Oxford, além de outros materiais também, tá? Temos os livros didáticos, toda a infraestrutura do colégio também fica à disposição do bilíngue, então nós usamos os laboratórios de informática, laboratórios de ciências, o laboratório Maker, que é uma sala que eles gostam bastante para ir fazer, né, atividades aí, makers, descemos com eles ao campão, ao campinho, então temos aí, né, toda a infraestrutura do colégio. E os alunos também são acompanhados pelas orientadoras educacionais do próprio segmento. Isso é importante porque dá essa visão global do aluno. Então, o aluno que está no bilíngue é o mesmo aluno que está no regular. Muitas vezes a gente tem algum conflito, alguma coisa que acontece, né, num período e se reflete no bilíngue. Então, nós conversamos com as orientadoras, elas estão sempre nos atualizando, né? Questões familiares também que as famílias levam para as orientadoras, isso também chega para nós do bilíngue. Então, esse cuidado, né, com o aluno, isso é muito importante. O aluno, para nós, é o mesmo aluno em todos os momentos que ele está aqui, né? Além dos valores de Santa Cruz. Então, todos os valores de Santa Cruz, a missão de Santa Cruz, né? Somos uma escola da Congregação de Santa Cruz, católica, todos esses valores também são vivenciados no programa bilíngue, tá? Aqui nós temos o material usado no 1º ano do Fundamental 1 do bilíngue, temos um livro de language, que é o Pipa e Pop, e temos o livro Little Scientist, que é o livro de ciências. Então, é um livro que não tem nada escrito, mas traz aí propostas de experimentos. Do 2º ao 5º ano, nós mudamos as coleções, né? Já usamos material da editora Cambridge University Press. Temos os livros de ciências, que é o Science Skills, do 1 ao 4, que é do 2º ao 5º ano. E temos também os livros de inglês, de língua, que é o Global English da Universidade de Cambridge também. Tá? Mas os livros, eles são um guia para o nosso trabalho, né? O nosso trabalho não é só
cumprir o livro, tá? Aqui uma página do livro de ciências para a gente ver, né, como é interessante. Então tá em inglês lá o sistema respiratório, né? How do we breathe, tá? Eles vão aí ter toda essa parte, tá? Aqui nós também temos, né, os alunos trabalhando aqui no laboratório de informática e temos alguns animais empalhados. Nós fizemos esse ano o Museum Day, que foi o dia do museu. As professoras trouxeram lá do Museu de Ciências Naturais da Unicamp alguns animais empalhados, né, animais que os alunos estudaram, né, e foram ver aí, né, na prática, e também entendendo como é uma visita ao museu, né? Não pode colocar a mão nos objetos, né? A gente tem que ter silêncio, tem que seguir aí as orientações. Então, foi um dia de prática, né, de como visitar o museu. Aqui temos mais alguns experimentos de ciências, mais uma foto de St. Patrick's Day. Aqui é um material que nós usamos quando trabalhamos valores, que são velhos. Então, nós temos aí, né, alguns exemplos: respect, gratidão, cooperação, honestidade, além de gentleness, gentileza, iniciativa, empatia e perseverança. É um material americano, né, dessa editora Cloud9, e que nós temos aqui à disposição dos alunos, e nós fazemos todo um trabalho aí com eles nesse sentido, né, da conscientização da importância de vivenciar esses valores positivos. Tecnologia, como eu falei anteriormente, temos também uma diversidade grande de equipamentos, né? Temos o Osmo, né, que parece um iPad, mas ele tem vários jogos. Temos o Dash, que é o robozinho que os alunos adoram, né? Através do iPad, os alunos começam a trabalhar a linguagem de programação para que o Dash ande para frente, para trás, faça outros movimentos, né? O Dash só fala inglês. O Lego Education, como eu já tinha falado, o Orbuth Earth, que é um globo também, né, em inglês, que os alunos, né, ele acende, os alunos podem trabalhar vários aspectos aí de cultura, de geografia, de história, de países, continentes do mundo inteiro. Esse outro Plugo STEAM, que trabalha com letras e formação de palavras. Aqui a gente tem uma aluna, né, usando o globo aí, o Orbuth, tá? Também bem interessante. Eles ficam bem encantados, né? E é isso que faz o nosso bilíngue também, esse dinamismo, né? Traz esse dinamismo que leva a ficar natural se expressar em inglês. Ele não está pensando como ele vai falar, se a frase está certa, se não está, se tem auxiliar, se não tem. Ele vai se expressar. Storytelling, que é a parte de contação de histórias, muito bacana também e muito importante, né? Então, a familiaridade com livros originais em inglês, são todos livros originais. A gente tem uma biblioteca bem bacana, né? Inclusive, mandamos alguns livros para casa aí, com uma certa frequência, os alunos escolhem, levam um livro, passam uma semana com o livro e depois devolvem, tá? Temos aí vários livros, trabalhamos em sala também, rodas de conversa, tá? Para despertar o gosto pela leitura e também para que fique simples, para que fique mais natural ler em inglês. Além disso, vamos trabalhar, né, o que nós chamamos de habilidades essenciais para o século XXI. Não só para os alunos, mas também para os adultos, né? São habilidades que hoje em dia, tanto na escola como na vida profissional, nós precisamos ter e desenvolvemos isso com os nossos alunos. Trabalhar coletivamente, hoje em dia, não dá para a gente pensar em trabalhar sozinho, né? Seja na escola, seja na empresa, o trabalho colaborativo, né, que precisa ser aprendido, ele é muito importante. E a gente faz muitos trabalhos em grupo, em duplas com os nossos alunos. A questão da escutativa, saber ouvir o outro, né, antes de me colocar, expressar-se com clareza, também é muito bom, né? É a parte da comunicação, né, a comunicação objetiva e clara, e também a argumentação. Então, ao longo das atividades, nós vamos também, né, planejadamente, né, nos planejamentos das professoras, criando atividades para que eles desenvolvam essas habilidades também.
tá? A questão da transferência dos conhecimentos, né? Então, o que ele aprende, né, não é simplesmente algo decorado, mas ele vai transferir aquele conhecimento e sempre estabelecendo conexões com o mundo real, né? Não só situações hipotéticas. Mas aqui também fotos de alunos trabalhando individualmente, aqui as meninas, em grupos. Também exemplos, né, de atividades de comunicação e colaboração. A questão do pensamento crítico e resolução de problemas são outras habilidades, né, do século XXI. Criatividade, a imaginação, a inovação, né, como propor soluções diferentes das que já existem. Flexibilidade, adaptabilidade, toda a parte social, cultural, né? A questão de lidar com situações diferentes, situações não planejadas. Aqui a gente mostra, né, um circle time no início da aula, como eu falei para vocês, a gente senta com eles e conversa, né, para que a aula se inicie de uma forma mais gostosa. Aulas de language, né, que eles usam tanto livro como fazem aí outras atividades. Temos os iPads aí à disposição deles. Aulas de ciências também. Aqui eles estão no laboratório Maker, né, que é aquela sala que tem algumas ferramentas para que eles desenvolvam aí, né, alguns projetos hands-on, mão na massa. Então a gente também privilegia no bilíngue não só atividades digitais, mas também traz muita coisa manual, né, para os nossos alunos. Aqui novamente, né, mais alguns bichos aí. As salas têm essas TVs digitais interativas na altura dos alunos para que eles também participem. Atividades externas, outdoor activities, muitas delas nesse espaço maravilhoso que a gente tem aqui no colégio. Então, fazem muitos experimentos. Aqui eles estão lá na quadra, né, e na sala de aula, eles receberam a visita, a questão de umas 2 semanas, do pessoal da INDEC, né, da empresa de transportes aqui de Campinas, e eles vieram fazer uma palestra em inglês, né, para os nossos alunos. Eles costumam fazer palestras em escolas para explicar sobre trânsito, né, placas e tudo isso. E veio um técnico de lá que falava inglês, então ele fez toda a apresentação aí em inglês com os nossos alunos, né? Foi um momento bem interessante, né? Tem uma agente da INDEC ali no fundo da sala, aqui nessa foto. Mais um pouquinho de 4 de julho, né? Que é uma grande celebração aí dos Estados Unidos. Bom, a questão formal do bilíngue, nós temos o controle de frequência, tá? E temos também uma avaliação formal. Nós não temos provas agendadas, justamente porque o aluno não tem que estudar em casa e também para não criar mais ansiedade nos alunos. Então, durante as aulas, ao longo do trimestre, as professoras vão fazendo algumas avaliações, né, processuais de expressão oral, né, para que elas vejam como o aluno está falando, que é o speaking, como é que como é que está a compreensão auditiva, o listening dos alunos e a produção escrita e a leitura, toda a parte de language, claro que tudo isso de acordo com a faixa etária, tá? E é importante falar que para aprender línguas a gente precisa de tempo, de dedicação e de uma exposição a uma metodologia adequada. Então, muitas vezes existe uma ansiedade por parte das famílias, né, de que o aluno comece o bilíngue e já saia falando inglês lá ao prazo de 1 ano, né? Não é assim que funciona. Aprender uma língua estrangeira é um processo, né? Muitos comparam até ao processo de aprender a língua nativa. A criança começa lá balbuciando, até começar a falar demora alguns anos. A mesma coisa na língua inglesa, que não é a língua nativa dele, ele está exposto ao inglês aqui com a gente no bilíngue 2 vezes por semana. Tá? Então, assim, é algo que vai acontecendo e que não tem uma regra. Alguns vão desenvolver mais rapidamente, outros nem tanto, né? Tudo é muito gradual. Então, assim, é importante que a gente respeite esse tempo da criança, tá? E a fluência, ela vai vindo conforme o aluno vai se
aprimorando, né, na língua, tá? Por isso que é muito importante o aluno ter um contexto natural para poder se expressar, né? Para que não fique só aquela questão de memorização, para que ele saiba falar, estamos no restaurante, então ele tem lá a situação, estamos no cinema, também vai falar. Não, ele vai falando em diversas situações reais. Mais uma foto aí dos alunos, né, praticando experimentos ali na quadra e também trabalhando ali com Lego. Bom, a importância da família, né, é fundamental em todo o processo de aprendizagem e também no ensino bilíngue, porque a família pode fortalecer a autoestima do aluno, né, enfatizando aquilo que o aluno aprendeu, aquilo que ele consegue falar, né? E evitando cobranças, né? Então, motivar o aluno, criar situações para que ele fale inglês em casa, né? Oferecer materiais em inglês, se vocês tiverem, né? Valorizar quando eles levam os livros para casa, ou mesmo quando, ao final do semestre, eles levam o portfólio com todas as atividades do semestre, tá? Alguns jogos online. Então, assim, existem muitas formas da família ajudar, tá? E sempre assim, um ambiente confortável para o uso da língua. Aqui uma foto bem bonita, né? Dos alunos também, trabalhando aí com as cores, tá? Bom, assim como nós temos, né, o controle de frequência e algumas avaliações para que a gente avalie o desenvolvimento dos alunos, fazemos também, né, com as professoras e com as famílias, reuniões trimestrais para avaliarmos o desempenho do aluno junto com a família, tá? Assim como no regular também temos a FOA, que é a ficha de observação do aluno, né? Em que as professoras apresentam o nível de desenvolvimento das habilidades que foram propostas, e aí, né, para que haja essa interação entre a família e as professoras. O TOEFL é um teste internacional de nível de inglês que nós aplicamos no 5º ano do bilíngue, tá? Então, é uma avaliação internacional, né, que tem uma validade de uma instituição reconhecida internacionalmente, que vai dizer em que nível de inglês, né, o aluno se encontra naquele momento, tá? Nós aplicamos um que se chama o Primary TOEFL Test, que é uma avaliação de reading, leitura e de listening, compreensão auditiva, tá? Etapa 1, que é própria para alunos de entre 8 e 11 anos. Então, os alunos fazem essa avaliação, vão fazer agora em outubro, tá? Recebem esse certificado, também não precisa estudar, né? É uma validação externa para o nosso trabalho aqui no bilíngue. Então, para nós é muito importante, os resultados são avaliados, né? E a gente estuda aí com a equipe em que a gente pode melhorar, em que a gente está bem. Da mesma forma para as famílias, vai um certificado, vai toda uma análise de como está o desenvolvimento do aluno. Bom, nós temos uma estrutura para os primeiros e segundos anos, com uma professora só. Então, a mesma professora, ela trabalha Language, Science, Technology e Values, tá? E sempre uma professora auxiliar na sala, junto com a professora titular, também falando inglês, tá? Já do 3º ao 5º ano, são 2 professoras. Então, os alunos têm aulas com uma vez por semana com a professora de Language e uma vez por semana com a professora de Science, né? Então, seria Science e Technology, Language e Values. E também temos sempre dentro da turma uma professora auxiliar, tá? No primeiro ano, o máximo de alunos por turma é de 18 alunos e do 2º ao 5º ano são 20 alunos por turma. E sempre com uma auxiliar. Então, assim, o aluno fica muito bem atendido, tá? Aqui temos mais aí algumas fotos deles trabalhando. Aqui à esquerda nós temos uns Chromebooks, então os alunos dos 4º e 5º anos também já podem começar a trabalhar com Chromebooks nas aulas do bilíngue, tá? Também no laboratório. E aqui nós temos os horários, né? O 1º, o 2º e o 4º ano, eles estão às terças e quintas. E o 3º e o 5º ano, às segundas e quartas. Os horários são os mesmos, tá? Para todos os anos. Para quem faz o regular da tarde,
vai fazer o bilíngue no período da manhã, das 9h30 às 11h55. Quem faz o regular de manhã vai fazer o bilíngue à tarde, das 13h45 às 16h10. Né? E a grade horária, né, é mais ou menos essa, a parte de Language e Values, 3 aulas por semana, e Science Technology, mais 3. Então, a carga horária total do bilíngue, ela é de 6 aulas de 45 minutos por semana, divididas em 2 dias. Aqui a gente tem um videozinho só para a gente rapidamente ouvir aí, né, ver uma experiência de alguns alunos no bilíngue. Chocolates. Please. Big or small? Small. Aqui tudo é 10. Pizza. Come up to. 40, 50. Aqui é 20. And the toppings, Clarice? Have you chocolate, strawberry, blueberry, ou sprints? Eu sei que blueberry, strawberry. Não, a gente tá brincando na frente. You're welcome. Hello guys, today we're gonna talk for you 3 questions about reptiles. First, where do they live? Reptiles usually live in warm places, but some live in the water. Reptiles are vertebrate because they have a backbone. The other have backbone. And what do they eat? Most reptiles are meat eaters. Finish. Então, como vocês puderam assistir, temos aí, né, 2 situações, as 2 alunas aí, novinhas, fazendo, né, como se elas estivessem numa sorveteria, uma comprando, né, a outra escolhendo ali pelo cardápio, bem natural, e depois os 2 alunos do 5º ano falando, né, sobre os répteis. Então, eles apresentam lá várias características aí do que eles fizeram. Tá certo? Bom, as matrículas para o bilíngue a partir de outubro, e vocês vão receber uma circular da direção em breve com todas as informações, com as datas, direitinho como vai funcionar. E mais dúvidas, mais informações, por favor, envie um CLESAP para a coordenação dos currículos internacionais, que nós teremos o maior prazer em responder. Muito obrigada aí pelo interesse, pela participação de todos e esperamos que vocês tenham gostado. Até mais!